Bom dia, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré, seja com vocês, comigo, com todos nós, amém? E que esse início de semana, segunda-feira, possamos desfrutar da presença gloriosa do Senhor Jesus conosco, do Deus Todo-Poderoso, Pai, o Criador, Jesus Cristo, o Redentor, o nosso amado Espírito Santo, amigo, companheiro de todas as horas, que está conosco hoje, morando conosco em nossos corações, não é verdade? Como eu sempre digo aqui, a Trindade Divina, elas são intrínsecas, inseparáveis, então o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão conosco, habitando em nós, porque eles são intrínsecos, são inseparáveis, os três são Deus. Então é um mistério, meus irmãos, que nós entendemos pela fé, porque nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador. E o Pai enviou, após a morte de Jesus, cumpriu-se a promessa que o Senhor Jesus fez aos discípulos, que ele não os deixaria só, que enviaria o Espírito Santo Consolador para estar com eles, para guiar as vidas deles, para ensiná-los, para fortalecê-los, para revesti-los de poder, de autoridade. E tudo isso nos alcançou através da pessoa do Senhor Jesus, quando nós o aceitamos como Senhor e Salvador das nossas vidas, amém? Hoje eu quero falar com vocês, dando continuidade no estudo do livro de Provérbios, que ainda vai muitos dias, e quero falar para vocês que Provérbios, capítulo 10, fala de Salomão. Provérbios de Salomão. Então, o Provérbios de Salomão traz para nós sabedoria. A sabedoria nos instrui quanto ao certo e quanto ao errado dentro desse texto do capítulo 10, amém? Ele fala sobre a família, os filhos, né? Os dois filhos aqui, ele faz uma comparação de um filho sábio que traz alegria para o pai, né? Para a família, para o pai. E o filho tolo que traz tristeza para a sua mãe, para a sua família, né? Para a sua casa. E ele fala sobre dois estilos, irmãos, de vida, né? E seus resultados, aquilo que traz resultado para mim e para você. Ele fala sobre o sábio versus o tolo. Ele fala que o sábio, ele é cuidadoso com as suas ações, palavras, mas que o tolo só se preocupa com seus próprios desejos. Amados, nós temos que analisar a palavra de Deus, temos que nos colocar debaixo de todos esses ensinamentos. Temos que fazer uma autoanálise daquilo que estamos vivenciando. Somos sábios ou somos como os tolos? Não é verdade? Ele fala também sobre o obediente versus o desobediente. E ele diz assim para nós aqui, que o obediente, ele aceita a correção. O desobediente cairá. Também faz outra comparação aqui sobre o rico versus o pobre. As pessoas sábias usam o seu dinheiro sabiamente, é isso que ele está dizendo aqui. Mas o tolo desperdiça. Em qual classe de pessoas, amados, nós temos que nos rever? Em qual classe de filhos nós estamos aqui, de acordo com a palavra de Deus, de acordo com Provérbios de Salomão, um ensinamento para nosso viver diário. E ele fala aqui também sobre o justo versus o ímpio. Ele fala que as palavras do justo, que saem da boca de um justo, conduzem à vida. As pessoas más, elas escondem as suas intenções e encurtam suas próprias vidas. Irmãos, é um ensinamento tão curtinho, mas que nós podemos, eu quero fazer uma explanação aqui dentro desse texto da palavra de Salomão, né? Aqui o título do capítulo 10 é Provérbios de Salomão. Ele faz comparação, né? E ele nos instrui quanto ao que é certo e quanto o que é errado. E eu quero dizer para vocês que nós podemos, amados, perder
a presença de Deus. Muitas vezes, por estarmos, sabe como? Apressados, solícitos, às vezes muito até decepcionados com a vida, com o mundo, com as pessoas, conosco mesmo, né? E muitas vezes apressados para conseguir aquilo que nós desejamos, aquilo que nós queremos, nós não sabemos esperar. Principalmente, irmãos, nas áreas que são tão importantes para as nossas vidas, e nós atraímos problemas para nós mesmos. Então aí eu faço um convite a vocês, para mim mesma, que façamos um ajuste de sintonia com a palavra de Deus, com esses ensinamentos de Salomão aqui, que está nos instruindo quanto ao certo e quanto ao errado. Muitas vezes nós somos confrontados com situações, e se nós quisermos resolver da nossa maneira, irmãos, nós vamos aprender uma coisa, que só podemos piorar as coisas, ou passar à frente de Deus, atravessar o caminho de Deus e acabar tendo problemas maiores ainda, né? Mas se nós soubermos esperar, confiar no tempo de Deus, nós vamos ter a chance de Deus resolver as coisas para mim e para você. E nós temos que aprender que quando nós nos sentimos assim, sabe, excessivamente ansiosos ao lidarmos com alguma situação que estamos vivenciando no dia a dia, nós devemos, irmãos, como um conselho de Deus, fazer o possível para descansarmos em Deus. Vamos parar, vamos falar para a nossa alma, descansar em Deus. E nós vamos poder ver, irmãos, que quando nós paramos e esperamos em Deus, as coisas começam a se acalmar, até nós mesmos, porque somos nós, a nossa alma. E nós podemos, amados, nos poupar de muitos problemas, sabe? Ainda maiores do que aquele que nós estamos vivenciando. Nós podemos evitar e nós vamos aprender a esperar em Deus com paciência, que não é fácil para ninguém. Eu estou aqui generalizando porque eu estou ensinando a palavra dentro do texto da palavra que nós estamos estudando hoje, que é Provérbios 10, aliás, e que nos instrui, a sabedoria nos instrui quanto àquilo que nós devemos fazer sobre o certo e sobre o errado. E ele fala aqui, exemplificando, 2 filhos, né? O filho sábio que traz alegria para o pai e o filho tolo que traz tristeza para a sua mão, para a sua mãe. E ele fala que o sábio é cuidadoso com as suas ações, com as suas palavras, né? O tolo só se preocupa com seus próprios desejos. Então vamos vigiar e vamos agradecer a Deus, porque no texto de capítulo 10, verso 6, que eu quero ler para vocês, versículo 6, olha, capítulo 10, o versículo 6, ele fala assim para nós, amadas, eu vou ler aqui, olha. As bênçãos coroam a cabeça dos justos, mas a boca dos ímpios abriga a violência. Nós vamos agradecer a Deus, porque as bênçãos coroam a cabeça dos justos. E porque você e eu, amados, somos justificados por meio do Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus. Então vamos agradecer a Deus, porque a bênção de Deus, ela traz riqueza, diz o texto, e não inclui dor alguma. Também está no capítulo 10, aqui no versículo 22 que eu quero ler. A bênção do Senhor traz riqueza e não inclui dor alguma. Isso é tremendo. A palavra de Deus fala que o tolo, ele encontra prazer na má conduta, mas o homem cheio de entendimento, ele deleita-se na sabedoria. E quem é a sabedoria?
Como eu já disse a vocês que a sabedoria é o próprio Jesus Cristo, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que habita em nós, que está conosco, morando em nossos corações, habitando no nosso espírito, amados. E esse livro de Provérbios, ele nos ajuda a andar em sabedoria, com a sabedoria. E sabedoria, irmãos, eu vou repetir o que eu falei de início, falando sobre Provérbios. Sabedoria significa nós tomarmos decisões hoje, com as quais eu e você podemos nos alegrar no futuro, amanhã. E aqui, Provérbios 10 fala que a sabedoria nos instrui quanto ao certo e quanto ao errado. Tenha um coração grato, tenha um coração agradecido a Deus, porque a sua cabeça está coroada, presta bem atenção, de bênçãos, porque as bênçãos coroam a cabeça dos justos. E porque nós somos justificados por meio de Jesus Cristo, essa coroa de bênção, ela está sobre você e sobre mim, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Tenha uma semana muito abençoada, uma segunda-feira cheia da graça, da presença de Deus. Vamos colocar nossas vidas no altar de Deus, na presença do Senhor, e vamos glorificá-lo com toda a nossa maneira de ser, de agir, de proceder, de falar, como filhos sábios, que alegram o coração do Pai. Amém? Deus abençoe vocês.